Olá, caríssimos alunos. Vamos continuar nosso curso. Estamos num momento bastante interessante, porque já vimos muitos modelos e agora vamos para a parte final do curso, vendo mais modelos matemáticos interessantes. Na aula de hoje, eu vou falar do modelo de Lorentz, que é um modelo que teve uma importância histórica brutal e a abordagem que eu vou fazer é uma abordagem rica. Vocês podem, se vocês observarem como eu estou estruturando as nossas conversas, as nossas discussões, eu estou tentando variar a forma de tratar modelos. Então tem um leque de modelos e com diferentes abordagens. Nesse aqui vai ter uma abordagem usando uma técnica de cálculo bem sofisticada. Daqui a pouquinho eu explico. Qual a importância do modelo de Lorentz? E. Lorentz, um meteorologista americano, em 1963, ele criou esse modelo, que eu já vou detalhar, para movimentação de partículas no ar. É um modelo de clima. E o folclore que se conta é que na época, 1963, começo da década de 60, do século XX, a capacidade computacional tinha lá suas limitações. Esse modelo é meio sofisticado, meio complicado. E o Lorentz rodou num computador soluções de longo prazo para ver para onde que as soluções convergiam. E depois ele rodou o mesmo programa, do mesmo modelo, com os mesmos dados em outro computador. E os resultados deram diferentes. E ele ficou intrigado com o que tinha acontecido. Como assim? É o mesmo modelo, mesmos dados iniciais, mesmas equações, mesmo programa? Por que o computador dá diferença? Aí, quando ele foi olhar o que tinha ocorrido, as máquinas onde ele tinha rodado tinham hardwares diferentes no ponto de vista do truncamento das casas decimais. Então, num rodar e no outro, tinha uma diferença muito pequena em relação aos dados iniciais lá não sei com quantas casas. E isso interferiu no resultado. E esse foi o momento em que aparece na literatura matemática, nos estudos matemáticos, a ideia de sensibilidade em relação aos dados iniciais, que eu falei numa aula anterior, quando eu estava falando da equação logística, que é um dos fatores essenciais da presença do caos. São esses modelos que têm sensibilidade em relação aos dados iniciais, que não ocorre nos modelos lineares, ocorre nos modelos não lineares. Pode ocorrer em modelos não lineares. Então, o caos começa a ser estudado a partir deste evento. Inclusive, a ideia de sensibilidade em relação aos dados iniciais aparece aí. E, de brinde, o Lorentz descobre que o seu modelo tem um atrator, que eu já vou falar dele durante essa aula, que hoje é conhecido como atrator estranho ou atrator de Lorentz, que, além de tudo, é um fractal. Então, o conceito de fractal já existia, ele datava já de 1914, 1918, trabalhos de Cara Theodori e do Hausdorff. Um fractal é um objeto cuja dimensão de Hausdorff, que é a dimensão do objeto, não é um número inteiro, que é uma coisa também muito desafiadora para a nossa compreensão. E então o Lorentz tropeça em duas coisas, em caos, sensibilidade em relação aos dados iniciais, e fractal, com esse modelinho que está aqui. Olha que bonito. O modelo é não linear. Então, é um sistema de três equações diferenciais. X', Y', Z', com as três constantes positivas. O X' é sigma y menos sigma x. O Y' é Rx menos y menos xz. Olha uma componente não linear aqui, o produto xz. E o Z' é xy, também não linear, menos bz. Essas três constantes têm nomes, mas isso não é o nosso foco. Muitas vezes, quando as pessoas vão estudar, mas a previsão do clima, mas o clima é uma coisa composta por tantas variáveis. Tem a umidade do ar, tem o vento, tem a chuva, tem a temperatura, tem tanta coisa. Afinal, o que é XYZ? Então, precisa ficar bem claro o que é XYZ.
O Lorentz fez um modelo de deslocamento de partículas no espaço, inspirado em movimentos de convecção, que é o que ocorre quando você tem, né, variação de temperatura que gera essas correntes, chamadas correntes de convecção. Então, o que esse modelo pretende dizer, o que esses x, y e z representam, são partículas, são pontos, né, partículas ideais, que estão se movendo no espaço tridimensional, seguindo leis que têm a ver com o movimento de partículas no espaço real, sujeitas a condições de variações de temperatura e correntes de convecção. E é esse o modelo que ele criou. Bom, tem algumas propriedades simples. Uma propriedade é simetria. Se x, y e z é solução, então, se você trocar o sinal menos x, menos y, menos z também é solução. E tem algumas coisas simples. Uma coisa curiosa associada ao modelo de Lorentz, que essas equações são também as equações que movem, que regem o fenômeno que é conhecido como a roda d'água caótica. É uma coisa que é muito simples de fazer, é comum ter em feira de ciências, no acervo de matemática da USP tem, não tem nada de muito fantástico, mas é um objeto simples que tem comportamento caótico. Imagina uma coisa assim, uma roda, eu vou mostrar um link de um vídeo para vocês, inclusive essa roda é uma roda de bicicleta. Você pega uma roda, pega uma série de copinhos, copinho de água, esse copinho de plástico, faz um furo aqui embaixo. Não precisa se preocupar com o tamanho do furo, pode ser variável o tamanho do furo. Deixa o copinho solto assim, né? Que ele pode balançar. Coloca uma série de copinhos nessa roda e uma fonte jogando água aqui. Existe uma situação que seria de equilíbrio, né? Um equilíbrio que a água cai exatamente nesse copinho, escoa pelo furo que tem no copinho e não sai do lugar. Mas isso é um equilíbrio instável. Nós já vamos ver, a origem é um equilíbrio instável. Aí se você faz, ele começa a rodar. E ele começa a rodar para um lado, para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro, e o comportamento é caótico. Então eu selecionei 2 vídeos, vou mostrar os links aqui para vocês. São vídeos que estão no YouTube, em que tem rodas caóticas, rodas d'água caóticas, super bonitinhas para vocês olharem. E, bom, e vão ver essa roda rodando. E o curioso é que ela tem exatamente a mesma, o que rege a roda são as equações de Lorentz. No livro do Ostrogates, da nossa bibliografia, tem a análise da roda e a comparação com o modelo de Lorentz. Eu não vou fazer isso aqui, eu só vou analisar o modelo de Lorentz. Então esse é muito bonitinho. Bom, ele tem alguns pontos fixos. A origem é um ponto fixo. Já falo um pouquinho mais da origem. Esse R é uma constante que tem um efeito brutal. Para R maior do que 1, tem 2 pontos fixos, um chamado C+, e um C-, que são dados por essas expressões. É só substituir ali, se x e y são iguais a esses valores e zr menos 1, substitui'ndo aqui, dá x', y', e z' igual a 0, é tranquilo. E, bom, tem esses pontos fixos. E aí a gente quer saber como é que é a dinâmica desse sistema. E ele tem um comportamento dissipativo, uma contração de volumes. Isso é uma coisa de uma fineza de análise brutal. Em todas as aulas deste nosso curso de modelos, de modelagem, é a única aula que eu vou usar uma coisa mais elaborada de cálculo. Eu vou usar o teorema de Gauss para integrar no R3. Aqueles de vocês que não estudaram o teorema de Gauss, acompanhem o raciocínio, vão conseguir entender do que se trata. E é a parte mais fina. É por isso que eu quis discutir esse exemplo, para mostrar que esta abordagem em cima do modelo de Lorentz, que é uma abordagem
bastante sofisticada. Então, imagina o seguinte, eu vou chamar de F, aquela fórmula ali, o sigma y menos sigma x, tarará, chamar de F. Imagina uma superfície fechada, que eu vou chamar S de t. Num instante t, pega uma superfície fechada, que limita um sólido que tem um certo volume, V de t. Eu vou olhar o que acontece com este volume quando passa o tempo submetido à equação de Lorentz. Então, esta é uma análise muito rica em que a gente aprende alguma coisa. A gente aprende a fazer a análise de quando a gente tem um sistema que tem essa propriedade. Então, imagina que essa é a superfície no instante t. Eu deixo passar um intervalo de tempo ΔT e eu trato cada um desses pontos como se fosse o valor inicial naquele sistema de equações diferenciais e olho onde ele está depois de ΔT. Eu vou ter uma outra superfície, que eu vou chamar de S de t mais ΔT, e que vai ter um volume V de t mais ΔT. É o volume depois. Então é isso que aconteceu. Eu peguei cada um desses pontos como ponto inicial, deixo passar ΔT e olho onde que ele foi parar. Ou seja, eu estou vendo como que se dilatou esse volume, como que esse volume cresceu com o passar do t. E o que eu vou descobrir é que esse volume contrai, que esse volume tende a zero com o passar do tempo. Olha que forte, qualquer superfície que eu pegue, qualquer volume do espaço submetido a isso, ele vai tender a zero em termos de volume. Como que eu concluo isso? Bom, chama de N, é aqui que vai entrar o teorema de Gauss. N é normal exterior a essa superfície. F, na verdade, eu estou enxergando como um campo de velocidades, não é? Porque isso aqui é um movimento de partículas do espaço. Então, x', y', z' é a velocidade das partículas, que eu chamei de F. Fn é a componente perpendicular da velocidade, é ela que vai dar o deslocamento desse ponto, multiplicado por ΔT. Então, componente da velocidade pelo ΔT dá o distanciamento, né? Dá o quanto que essa partícula se afastou da superfície S. E se eu multiplicar por um elemento de área dA na superfície, eu tenho o elemento de volume, da variação de volume. Isso aqui é velocidade, N é a componente normal da velocidade, ΔT, velocidade por tempo, dá o deslocamento vertical, vezes um dA na base, dá um volume. Quer dizer que esse é o elemento de volume. O volume no instante t mais ΔT é o volume no t, volume inicial, mais a integral sobre a superfície S desta componente, Fn dt, que é o deslocamento vertical, dA, que é o elemento de área. E como eu estou multiplicando pelo elemento de área, eu integro sobre a superfície elemento de área. Aqui eu estou usando cálculo um pouquinho mais sofisticado, né? Pelo teorema de Gauss, e aqui que a gente precisa de uma informação, aquele de vocês que não aprenderam ainda o teorema de Gauss, vocês vão só acompanhar o raciocínio. Pelo teorema de Gauss, isso aqui é a integral tripla no interior do V do divergente daquele campo F em relação ao elemento de volume. Bom, então, na verdade, eu pulei uma parte, tá? Antes de chegar aqui, não é exatamente isso, que é isso porque eu preciso eliminar esse dt aqui. Então, na verdade, o que eu quero, o que é igual a isso, é isso aqui, olha, V de t mais ΔT menos V de t, passa esse subtraindo para ficar integral, né, para poder usar o teorema de Gauss, divide por ΔT,
que é para tirar esse dt daqui. Isso aqui é que é a integral de E sobre S do Fn dA, e é sobre isso que eu posso aplicar o teorema de Gauss. Então, o teorema de Gauss não se aplicaria aqui no dt, né? Então, eu faço essa divisão, eliminei o ΔT, e isso, pelo teorema de Gauss, é isso. Acontece que isso aqui está me dando uma medida da variação do volume. E isso aqui é essa integral. Então, dv dt é igual à integral tripla sobre v do divergente de f. Mas quem é o divergente de f? Então vamos agora pensar um pouquinho aqui no divergente de f. O divergente de f é a derivada da primeira em relação a x. Dado um campo, o divergente a gente faz assim, né? A primeira componente deriva em x, soma com a segunda componente derivada em y e a terceira componente em z. Então, a primeira derivada em x, sigma y menos sigma x, menos sigma. A segunda componente derivada em y, x, xz, menos 1. E a terceira componente derivada em z, menos b. Olha que isso aqui é negativo. Essa constante é positiva, essa constante é positiva, 1, está tudo com sinal de menos. Então, isso aqui é uma constante negativa. Ou seja, dv dt, integral de volume de uma constante, é a constante vezes o volume. Então isso aqui é a constante menos sigma, menos 1 menos b, vezes o volume. Mas se a derivada do volume é uma constante vezes o volume, é porque o volume é uma exponencial com esse expoente aqui dessa constante. Essa é uma equação diferencial simplésima, não é? A derivada da função é uma constante vezes a função. Isso significa que o volume é e elevado a menos sigma menos 1 menos b vezes o volume inicial, que eu chamei de t aqui, podia chamar de t0, o volume inicial. O que essa conta está mostrando? Que na equação de Lorentz, no modelo de Lorentz, eu pego uma superfície fechada, olho para o volume dela, deixo o tempo passar e me pergunto, como é que esse volume está variando? Esse volume está variando assim. O volume que eu olhei inicialmente, vezes uma exponencial negativa. Desculpe, aqui eu esqueci, né? Eu sou distraído, né? Aqui, se a derivada é constante vezes, a função tem um t aqui, né? Vezes o valor inicial, que é o v inicial. Então, quando o t vai para infinito, isso vai para zero exponencialmente. Esse é o grande fator da equação de Lorentz. Olha esse modelo, o que ele tem. Não pode ter fonte, não pode ter coisa expansiva, não pode ter coisas que ficam muito periódicas, não pode ter uma região invariante, eu não posso ter um sólido invariante, porque qualquer sólido que eu olho, o volume vai para zero. E vai para zero super rapidamente. Então, no modelo de Lorentz, para onde os pontos estão indo? Olha que pergunta que fica natural e que pergunta profunda. Está tendo uma contração de volumes brutal. Então, as órbitas não tem sólidos que ficam invariantes, não tem fonte. Mesmo a coisa periódica, ela pode só se ela for muito isolada, porque o volume de qualquer região do espaço, sujeito à movimentação pelo modelo, está indo para zero e indo para zero bem depressa. Então, agora eu vou continuar essa análise partindo desse pressuposto. Eu vou mostrar um ou outro detalhe adicional do modelo para vocês. Mas o grande ponto aqui é esse comportamento
do campo contrair volumes. Mas eu vou mostrar algumas coisinhas a mais. Então, antes de fechar a análise, eu vou falar uma coisinha aqui da uma linearização e depois a gente vai terminar essa discussão com o conceito de atrator, que em si já é um conceito sofisticado no sistema dinâmico. O Lorentz, quando ele analisou isso aqui, ele também fez análises mais simples, né? Pegar o linear disso aqui, como é que lineariza? Você tira a parte que não é linear, né? Aí fica com essas variáveis. Agora tirei a não linearidade, isso aqui é linear. E olha que interessante. O Z', que é menos BZ, significa que o Z vai para zero. Então, quando a gente pensa no linearizado o Z está tendendo para zero. Aí a gente fala, bom, já sei o que está acontecendo no Z, vamos ver o que está acontecendo no plano XY. Então, só vou olhar as duas primeiras equações no plano XY. Essa análise, eu nunca tinha feito uma análise assim, né? 3D, descubro que uma variável está indo para zero, então vou olhar as outras duas. A matriz do linear é aquela, né? Menos sigma no x, sigma, r menos 1. Não é difícil fazer essa análise, se o r é pequeno, a origem, que é um ponto fixo, né? 0, 0, 0, é um ponto fixo e é um poço, então tudo converge para a origem. A origem faz parte do atrator e ela atrai toda uma região. Se o R é maior do que 1, a origem é uma cela. Então, olha só, o R faz com que o comportamento das órbitas sejam diferentes. Se o R é pequeno, a gente tem um poço. Se o R é maior, tem uma cela. E é isso que vai introduzir o caos. É parecido com o que eu analisei na equação logística, que lá também tinha um parâmetro, que era também um R, né? Que à medida que ele aumentava, ia duplicando os pontos periódicos. Então aqui esse R vai trazendo complicações quando ele aumenta. Interessante observar, né? O R maior do que 1, vou fazer essa análise para fazer um desenho para vocês. O R maior do que 1, quando você calcula os autovalores, lambda e lambda, lembra que para calcular autovalor tem que fazer isso? Eu caio nessa equação do segundo grau, né, fazendo as distributivas todas, e o discriminante, o delta, é 1 mais v quadrado menos 4 sigma 1 menos r. Então, se o r é maior que 1, isso é negativo, com esse negativo o discriminante fica positivo. Então tem 2 lambdas reais. Porque a equação do segundo grau tem discriminante positivo. Mas olha aqui a soma das raízes e o produto das raízes. Esse número é positivo, quer dizer que a soma das raízes é negativa. Se o R é maior do que 1, isso aqui com o sinal de menos ganha disso, isso é negativo. Então eu tenho duas raízes reais com produto negativo. Então uma tem um sinal mais, outra tem um sinal menos. Então no plano XY, eu tenho uma cela, porque eu tenho dois autovalores reais, um positivo e um negativo. E o eixo Z está indo para zero. Então eu quis fazer essa análise para mostrar para vocês, chamar a atenção para essa possibilidade. Eu não calculei, né, onde que estão os autovetores aqui no plano XY, mas não importa, vamos imaginar que essa cela seja assim. Que aqui se afasta e que aqui se aproxima, quer dizer que as trajetórias estão fazendo isso. Estão fazendo isso no plano XY, mas no espaço, que é o que interessa mesmo, eu tenho um Z tendendo a zero e a projeção XY sendo uma cela no plano XY. Então eu tenho uma trajetória que está no espaço, cuja projeção no plano XY tem essa trajetória que é a trajetória típica de uma cela no plano XY. Então é uma dinâmica bem sofisticada, não é? Bom,
Então, juntando esse tipo de análise com o fato que nós vimos que o volume tende a zero, o que acontece? Para onde vão as trajetórias? Então, tem um atrator, que é um conjunto de volume nulo. Esse atrator, ele parece asas de uma borboleta. Parece assim, duas asas de uma borboleta. Vou mostrar uma imagem para vocês. É muito difícil de desenhar, então eu vou pôr no ar aqui duas imagens do atrator de Lorentz. Então, esse atrator de Lorentz que vocês estão vendo, que tem essas duas partes que parecem asas de borboleta, uma parte que está à esquerda, uma que está na direita. Primeiro, ele é um atrator, eu já vou dizer o que é um atrator de um sistema dinâmico. Ele tem volume nulo. Tá? Por que eu sei que ele tem volume nulo? Por conta do que eu acabei de mostrar, que o volume de qualquer coisa tem esse fenômeno de contração de volume que vai tender para zero. E uma coisa que é fantástica em estudos de causa, ele é determinístico, dá para analisar as órbitas. Sabe o que acontece com essas órbitas? Elas entram numa das componentes da asa da borboleta. Está vendo a componente esquerda? Então, a trajetória vai e se aproxima da componente esquerda e fica espiralando na componente esquerda. Você está vendo que o atrator, ele próprio, é uma espiral? Então, as órbitas ficam se aproximando dessa espiral do lado esquerdo. Daí elas saltam e vão para a parte da direita da asa da borboleta e ficam espiralando do lado direito da asa da borboleta. E é possível saber, para cada órbita, quantas voltas ela fica espiralando. E daí que ela espiralou do lado direito, ela pula e volta a espiralar do lado esquerdo. É muito interessante esse atrator. Por isso que ele é um atrator estranho. Ele atrai as órbitas desta maneira. Cada órbita vai e fica espiralando de um lado e depois do outro. E fica alternando de um lado para o outro. Bonito, né, esse atrator? Então, como eu já comentei com vocês, a teoria do caos é uma teoria muito recente em matemática e os próprios conceitos estão têm um dinamismo, não estão totalmente sedimentados, cristalizados. Então, eu estou dizendo que o atrator de Lorentz, o atrator estranho, as órbitas vão para ele. Quando a gente trabalha com sistemas não lineares, que a gente suspeita que ele tenha um atrator e precisa analisar esse atrator, precisa de um bom conceito de atrator. O que é um atrator? Atrator é um conjunto invariante. Veja, ele não é feito de singularidades, não é feito de pontos fixos. A origem é ponto fixo, apareceu aqueles outros dois pontos fixos que eu comentei com vocês que o atrator de Lorentz tem para R maior que 1, mas o atrator ele tem pontos que são pontos regulares, que não são pontos fixos. Esse atrator de Lorentz está cheio de pontos regulares. Então ele é invariante, quer dizer, tem órbitas que nascem ali naquela asa de borboleta e que nunca vão sair dali. Então ele é invariante. Ele atrai abertos em volta dele, e o maior aberto que ele atrair chama bacia de atração. O que quer dizer atrair? Tem um aberto em volta do atrator, que se um ponto tiver a trajetória que começa ali, a distância entre essa trajetória e o atrator tende a zero. Quer dizer, a trajetória ela não tende para um ponto, que é o que ocorre aqui no Lorentz. As trajetórias não tendem para um ponto do atrator. Elas vão se aproximando do atrator, que é estranho, e vão dando voltas junto com o atrator, vão acompanhando o atrator, fazendo espirais em volta daquele atrator. Pode ter, claro, alguns pontos que atraiam, que é uma órbita que vai direto para um certo ponto. Mas o que é genérico é que as órbitas ficam se aproximando do atrator como um todo. E nenhum pedaço dele tem essa propriedade. O atrator é o menor conjunto que tem essa propriedade. Coisas menores do que ele já não tem mais essa propriedade. Então, essa riqueza do fenômeno que ocorre no modelo de Lorentz. E o atrator, ainda de tudo, é um fractal. Ele tem uma dimensão entre 2 e 3. Ele é mais do que uma superfície e menos do que um sólido. A dimensão de Hausdorff dele está entre 2 e 3. É um número fracionário. Isso é um assunto para uma outra conversa, né?
essa história de dimensões fracionárias, que leva ao conceito de fractal. E uma última lição, eu já falei isso em outras aulas, mas é sempre importante, é a coerência entre o modelo que a gente propõe e o fenômeno que a gente está analisando. Esse modelo é mais ou menos complicado, ele não é linear, porque o fenômeno de convecções, por que o Lorentz foi atrás desse modelo? Porque quando ele foi estudar correntes de convecção, ele percebeu que esse não era um fenômeno linear, que precisava de um modelo mais sofisticado, mais complexo. Legal? Essa é uma pequena aula sobre as equações de Lorentz e esse modelo que é tão bonito.